Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do Kurumin Nerd. E nesse episódio a gente vai falar de muito assunto legal. A gente vai falar de robótica móvel, visão computacional, inteligência artificial. A gente sabe que são inúmeras as vantagens de utilizar robôs para automação de procedimentos internos em indústria, em qualquer segmento. Ele contribui muito para a otimização de processos, além de reduzir custos, reduzir erros, e a sua adoção aumenta muito a qualidade do trabalho e a produtividade. E já pensou como seria maravilhoso poder se livrar de processos repetitivos e direcionar todo o nosso esforço para atividades criativas e estratégicas? Seria muito interessante. E para falar sobre robótica móvel, visão computacional, eu converso nesse episódio com o Felipe de Oliveira, ele que é professor efetivo da Universidade Federal do Amazonas, lotado no Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, possui aí graduação em Ciência da Computação e mestrado em Informática pela Universidade Federal do Amazonas, doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais, parte desse doutorado foi na Austrália, tem experiência nas áreas de visão computacional, robótica móvel, atuando principalmente nos seguintes temas: visão computacional, inspeção visual, biometria e reconstrução tridimensional. Em robótica móvel, robôs de campo, veículos terrestres, mapeamento e planejamento de caminhos. Eu cansei, cara. Cansei, velho. Mas seja muito bem-vindo aí, Felipe, é o Kurumin Nerd, é uma honra ter você aqui. Estou muito feliz de te receber. Felipe é um grande amigo meu, um irmão, na verdade. Você é um cara que eu admiro muito e que me inspira bastante. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo aí, Felipe Oliveira. Obrigado, Paulo. Obrigado por ter essa oportunidade de a gente ter uma conversa legal sobre essa área. E eu acho que é sempre legal, toda oportunidade que a gente tem para estar falando sobre ciência, estar falando sobre robótica, visão computacional, é mais uma oportunidade que as pessoas têm de conhecer e de desmistificar algumas coisas, que para algumas pessoas ainda é tabu, algumas dessas áreas não conhecem muito, ainda entendem como sendo assim um grande problema, em alguns contextos. E toda a oportunidade que a gente tem para estar discutindo, para estar tendo uma conversa assim mais tranquila, mais descontraída sobre isso, acho que é sempre legal. Cara, que bom. Fico feliz de ter aqui. Mas antes de a gente falar, Felipe, sobre robótica móvel, sobre todos esses assuntos, visão computacional e IA, eu queria que você contasse um pouco da sua história, cara? Pelo um pouco que eu sei, Felipe é meu amigo aí. Você veio lá do Ceará, passou por momentos difíceis e hoje, cara, é um doutor, por isso que eu digo que você me inspira, além de ser apaixonado por robótica móvel, visão computacional, por essa magia dos robôs autônomos, Conta um pouco pra gente aí, cara. Cara, o começo, ele realmente é completamente improvável, Eu sou cearense, eu nasci em Fortaleza e eu estudei até o primeiro ano de ensino médio, em Fortaleza. E, cara, eu não tinha nenhuma aptidão para estudo, eu não gostava de estudar. Sério, cara? Realmente não gostava mesmo, de verdade, cara, de verdade. E a disciplina que eu mais gostava era educação física. Nossa! Que então, hoje não é muito a tua área, Que hoje nem é a minha área, Mas era muito improvável, sabe? E aí, por coisas do destino, eu acabei vindo morar no Amazonas e comecei o segundo ano do ensino médio em Manaus e fiz segundo e terceiro ano do ensino médio. Não é que eu passei a gostar, mas eu tive que estudar um pouco mais, assim, também não foi muito, mas tive que estudar um pouco mais, passei a morar com um tio e tudo, e precisei me dar algum grau de dedicação para isso, terminei o ensino, cara, e aí eu pensei assim, cara, você assiste muita TV, você passa a pensar que você quer o que passa na TV, Aí eu pensei assim, cara, eu acho que eu quero fazer direito. E aí, a esposa do meu tio, ela chegou em casa com um livro de direito e eu olhei aquilo e falei, cara, isso não é pra mim. Olhou o tamanho assim. Cara, eu olhei o tamanho, aí ela falou, esse é um
né? São vários e tudo. E aí eu falei assim, cara, folhei, vi o que tinha dentro, falei, cara, isso não tem a mínima condição. E aí fiz uma análise crítica, vi que exatas era algo que me interessava mais. E aí eu direcionei os meus esforços em um ano de cursinho, né? E aí fiz um ano de cursinho, né? Full, assim, para direcionar realmente. Uhum. E aí no final desse ano eu passei em ciência da computação, né? Para o UFAM. E o interessante é o seguinte, é que quando eu fui ver os cursos de exatas, né, porque eu peguei toda a lista, e aí eu fui vendo o que eu queria, o que eu não queria, e aí cheguei em computação, não tinha nenhuma ideia, cara, zero, eu mal tinha ligado um computador. Aí eu li 2 descrições, assim, cada uma de um parágrafo sobre ciência da computação e engenharia da computação. E aí foi o suficiente para decidir a minha vida, assim, né? Caraca. E aí acabei escolhendo ciência da computação e lendo um parágrafo, cara. Só isso. Ninguém me falou nada, ninguém me disse nada, eu não fui instruído por ninguém, assim, sabe? É uma coisa... Nossa. É direcionamento de Deus, assim, sabe? É verdade, porque, né, cara? Você lê um parágrafo e outro, assim, você escolheu uma coisa... E acertar, né? E acertar, né? Pois é, foi fantástico. E aí, fui para ciência da computação, aí entrei em 2005, fiquei até 2009 lá, aprendi muito. Agora é ICOMP lá, né? Instituto de Computação, mas antes era o Departamento de Ciência da Computação. E depois que eu terminei a graduação, fiz o mestrado. Aí eu tive, no finalzinho da graduação, eu tive a oportunidade de me deparar com a área de visão computacional, né? Foi no final da graduação, assim, faltando um ano. Você viu na graduação, então, sobre visão, né? Foi. Não chegou nem a ser uma disciplina, sabe? Foi uma oportunidade de projeto. Que eu acho assim, sabe, PC, a oportunidade dentro da universidade, ela surge muito por meio de projetos, sabe? De envolvimento, de engajamento por meio de projetos, participação em laboratórios e tal. E aí surgiu essa oportunidade, sabe, cara, de um projeto de pesquisa, e era um professor que estava voltando do doutorado na época, não tinha ninguém nessa área ainda, ninguém sabia nem o que era, e, para ser bem honesto, eu estava precisando muito daquela bolsa. Então, quando eu fiquei sabendo que tinha aquela oportunidade lá, eu procurei e falei, comigo, né? Deixa comigo. E aí, cara, é um conjunto de acasos, assim, sabe? Que vai dando certo de um jeito que não tem explicação, sabe? Então, eu fui lá sem saber o que era, fui lá procurando uma bolsa, e aí, de repente, descobri a área que realmente mudou a minha vida, assim, cara. Caraca. Que eu amei, assim, de paixão. E aí fiz um PIBIC, e aí deu muito certo, né? A gente publicou alguns artigos na graduação, depois disso entrei direto no mestrado, e aí fiz o mestrado também na área de visão computacional, também lá no Instituto de Computação hoje, na área de visão computacional, e eu cheguei a começar a fazer o doutorado lá mesmo. Lá mesmo, assim, depois que eu terminei o mestrado de 2009 a 2011, eu comecei a fazer o doutorado, só que eu descobri que eu ia ser pai, né? Aí não dá para ser pai e viver de bolsa, né? Aí eu larguei o doutorado e fiz o concurso para onde eu estou trabalhando hoje, né? Que é o Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, o ICET, que é uma unidade da UFAM, só que aqui em Taquatiara, né? No Amazonas. E aí eu assumi aqui em 2012 e em 2015 eu tive a oportunidade de fazer doutorado, né? Eu pude me afastar daqui. E eu pude escolher onde assim, eu queria fazer doutorado. Então eu submeti para 2 lugares. Submeti para a UFMG, para a Universidade Federal de Minas Gerais, e submeti para a Unicamp. Né? E aí nos 2, assim, deu certo, assim, sabe? Nos 2 deu certo. Só que aí na UFMG tinha uma área assim, mais desafiadora. Assim, eu ia trabalhar com algo que eu considerava mais desafiador, que é a área de robótica, e que a UFMG ela é referência no Brasil. Assim. Então... eu, na hora de tomar a decisão, assim, de onde eu ia fazer doutorado, eu sempre me baseei, assim, por, cara, onde eu consigo ir para fazer o mais complexo, assim, o mais completo de todos, assim, sabe? E aí, esse foi o meu norte, assim, e aí eu fui para o FMG e, cara, eu fui muito feliz lá. E deu muito certo. Pô, aí eu trabalhei no FMG, cara, no doutorado, justamente com isso, né? Com a área de robótica móvel, com a ênfase em veículos terrestres, navegação, mapeamento e tal. E no decorrer desse processo, aí surgiu uma oportunidade, né, de fazer uma parte do meu doutorado
né, que o pessoal chama de sanduíche, em um instituto de pesquisa lá na Austrália. E os caras, eles eram referência assim, nessa área de robótica de campo e tudo, que é uma parte de robótica bem hands-on, assim, bem mão na massa, saca? E ir lá no campo, fazer experimento com robô e tal, cara, bem legal. Top, bem né, velho? E aí, velho, foi que mudou tudo, porque quando eu cheguei lá, cara, passei 5 meses lá, quando eu cheguei lá, eu tive acesso a um nível de tecnologia, assim, que a gente não tinha aqui no Brasil, saca? O meu laboratório na UFMG, ele é um dos mais bem equipados do Brasil, assim, a nível de robótica. E a gente ainda não tinha alguns equipamentos que os caras tinham em estoque dentro de armário, saca? Caraca. Eu cheguei lá, os caras falaram assim, você quer um Velodyne? Aí eu falei, eu quero trabalhar com um. O cara foi lá, abriu o armário e me entregou um, sabe? Cara, é muito fora da realidade, assim, sabe? E aí isso mudou completamente o caminho da minha tese. Então, a minha tese, ela ganhou um status, assim, de estado da arte absurdo, assim, sabe? Aí, passei 5 meses trabalhando lá nela, assim, na tese, assim, dedicação exclusiva. Aí foi transformador, assim, sabe? Caraca, aí que massa, velho. Foi louco, cara, foi muito legal. E aí é isso, aí foi assim que essa foi a minha trajetória, assim, saindo de um monte de acasos, assim, sabe? E as coisas foram tomando forma e você vai gostando, vai se dedicando e aí foi. Pô, que massa. Mas deixa eu te perguntar, já que a gente entrou aí falando um pouco da tua experiência em robótica lá, né? Quais os principais benefícios que os robôs autônomos podem trazer aí para as empresas de diferentes portes, Felipe? Aí, as grandes e pequenas empresas, assim. Cara, a gente já teve um bom momento, né, da nossa história que foi pautada pela robótica fixa. O que é a robótica fixa? Elas são aqueles robôs manipuladores, sabe? Aqueles braços amarelos que a gente está cansado de ver lá no Google, quando a gente coloca robô. São robôs que não se mexem, sabe? São robôs que não se deslocam pelo ambiente, eles só conseguem atuar naquela situação ali, naquele raio que ele tá, né? E hoje, né, o futuro da robótica, ele gira muito em torno da robótica móvel, em como a gente interagir com o ambiente, se deslocar e tudo. Cara, e eu acho assim que a gente tem muitos benefícios pra gente colher, saca? Desde de empresas de grande porte até empresas de pequeno porte, sabe? À medida que a tecnologia ela avança, sabe, PC, a gente tende a observar o uso da tecnologia com mais frequência em todos os cenários, sabe? Hoje, eu até posso concordar que o uso de robótica móvel, o uso, sabe, de veículos autônomos, ele pode estar um pouco mais direcionado para algumas fábricas, né, para alguns empreendimentos de grande porte, devido ainda ao custo um pouco elevado. Mas eu tenho grande convicção, cara, que daqui a um médio a curto prazo, assim, a gente vai ver esses tipos de veículo autônomo realizando tarefas, assim, sabe? Por exemplo, fazendo entrega de documento ou fazendo toda a questão de gestão de um ambiente de estoque, sabe? Então, eu acredito, sinceramente, que a gente vai conseguir. Há um tempo atrás, aqueles robozinhos que hoje, aqueles circulares, sabe? Que são bem populares hoje para limpar casa e tal. Verdade. Há algum tempo atrás, esse tipo de robô, ele não era uma realidade, sabe? Ele era algo que a gente encontrava em laboratório de universidade. Tá? E hoje, eles são extremamente populares, cara, e você vê diversas máquinas e preços acessíveis e tal. Então, a gente vê que as coisas, elas vão ganhando esse ar de viável, né? Com o passar do tempo e o avançar da tecnologia. Então, eu acho assim que são muitos benefícios. A gente pode usar em diferentes contextos. Se a gente sair da plataforma terrestre para a aérea, cara, a gente já vê muitas matérias que falam assim, ó, a iFood quer investir em entrega de lanche, sabe? Via drone, então né? eu tenho via drone e tal. Então eu sei que existem benefícios que são reais, assim, saca? Mas eu também sei
que para algumas aplicações a gente ainda não está pronto, sabe? A gente ainda precisa viabilizar. Se a gente continuar nesse assunto do drone, por que não está pronto ainda? Porque um drone, por exemplo, ele tem uma autonomia de bateria de uns 15, 20, 25 minutos. É um drone bem top, assim, 25 minutos. Mas talvez ainda seja pouco, sabe, para você viabilizar uma aplicação como essa. Sabe, você só ter 15, 20 minutos de autonomia de bateria, pouco, né? Então, mas eu sei que em um curto ou médio prazo a gente vai ter um monte de aplicação, né? Vai ser muito benefício, assim, principalmente de deslocamento. Você não vai precisar se deslocar para muitas coisas, né? Você vai ter drones ou outros veículos móveis que vão poder fazer esse deslocamento, sabe? Essa transição aí. Ah, verdade. Felipe, vamos interagir aqui. A gente vai ver um vídeo. Você me segue aqui, cara, no Gather. Bora lá. Aqui nessa TV aqui. Aí você pode clicar em X aí que ele vai carregar para ti. Isso aqui é um vídeo. Eu vou dar um play aqui pra galera ver. Esse aqui é um vídeo de um veículo autônomo, né? Que ele fugiu, né? Entre aspas, do cerco policial, né? Então o carro autônomo foge da polícia. Então a polícia para ele e ele simplesmente vai embora, né? Deixa eu finalizar aqui. Tá. Você viu aí, cara? Cara, eu acho assim, sabe, PC? Deixa eu só te explicar, né? Eu tava pesquisando sobre esse vídeo. Na verdade, ele não fugiu, né? Segundo a empresa. Porque ele foi parado ali meio que ali no meio da rua. Então, o que ele fez? Ele procurou um lugar mais seguro para estacionar, entendeu? Aí, eu fico pensando a cara do policial, né? Ao parar um veículo desse. Cara, vai... Não, eu tô vendo aqui com um certo delay e eu tô vendo exatamente esse momento, sabe? Assim, que o cara chegou lá, olhou na janela e falou assim, ó, cara... Quem? Tem ninguém aqui. Como é que é isso? Então, porque desse vídeo, né, a gente sabe que os robôs autônomos, ele tem a capacidade de tomada de decisões próprias ali, né, em suas ações. E aí, falando, né, desse tipo de robô dentro aí de um mundo habitado por seres humanos e tem toda uma questão ali de segurança, né, para não bater uma pessoa. Então, eu sei que esses robôs são aparados de vários sensores aí para tentar fazer com que ele não venha ali trazer graves consequências aos seres humanos, né? Então, com certeza, eles são aí, né? Seguem ali algumas diretrizes, né? Eu queria saber se tu pode nos passar alguma coisa sobre isso, desses robôs autônomos aí. Né? Uma questão também que me indaga, Felipe, tipo, a gente tem aí, depois que eu assisti esse vídeo, eu falei, nossa, ele fugiu do cerco policial. Mas eu fico pensando ali na velocidade, né? Eu tenho trabalhado em alguns projetos que têm utilizado a MR, né? Que são robôs também, né? Que se deslocam ali em chão de fábrica e tal. E aí eles têm ali uma velocidade, né, padrão para se locomover. Isso de um robô que se move em um chão de fábrica. Mas eu fico pensando de um carro autônomo. Ele segue que padrão de velocidade, ou ele segue a velocidade da via, o que será que ele, quais as diretrizes que ele segue aí? Cara, falando sobre o vídeo, né, sobre o vídeo eu entendo assim, sabe, esses veículos, eles têm um conjunto de rotinas, né, pré-definidas, né, um conjunto de comportamentos que foram definidos, programados, treinados, né, retreinados para diferentes cenários, né? Ainda por cima, esses veículos, eles também têm um grande conjunto de sensores, né? Então, não sei se você viu ali, mas na parte superior dele tinha como se fosse duas torres. Aqueles dois sensores são dois Velodynes, foi aquele sensor que eu te falei lá, né? São dois Velodynes, são lasers 3D, né, que mapeiam todo o ambiente que está ao redor do veículo, né, para ver se
entrou alguma coisa dentro do raio de ação, qual é a distância de tudo, ele mapeia o tridimensional de tudo que está ao redor dele, né? Com um alcance bem longo e tudo. E o que acontece é o seguinte, esse veículo ele tem uma rotina, ele tem um ponto de origem, ele tem um ponto de destino, ele precisa sair do ponto A, ele deve chegar no ponto B, tá? Ele vai usar a informação sensorial que ele tem para poder não colidir, né, com os outros veículos, para tomar decisões, né, sobre se ele deve parar, se ele deve ultrapassar um veículo, tem um veículo na frente dele parado, enfim. Tá? Então, naquele momento, ele viu aquele policial provavelmente como um obstáculo temporário, né? E a partir do momento que o obstáculo ele saiu de frente dele, né? Ou seja, ele parou de ser um obstáculo, o veículo ele entendeu assim, ó, cara, vou seguir minha missão. Né? Vou seguir minha missão aqui, eu ainda tenho um destino para chegar, né? E eu acredito sinceramente que foi isso. Embora a gente sabe que você criar um veículo autônomo, sabe, que ele seja capaz de reagir às mais diversas, né, situações que a gente tem no dia a dia, cara, é muito difícil, assim, sabe? Nós, seres humanos, quando a gente está dirigindo, às vezes nós não estamos prontos para lidar com a dinamicidade do ambiente, cara. Verdade. E a gente cai, a gente vai lá e sofre acidente, a gente provoca acidente, sabe? A gente faz uma série de barbeiragens e tudo, porque às vezes a gente não consegue reagir em tempo real para alguns problemas que acontecem, né? E com o computador, de certa forma, também não é diferente, sabe? Porque a gente precisa programar ações. E às vezes tem algumas ações que são tão malucas assim que a gente não consegue nem prever, sabe? Então, a gente, quando está desenvolvendo aplicações nesse contexto, a gente tenta prever todo um conjunto de situações, toda uma dinamicidade, sabe? Será que existia ali um gatilho para identificar que em caso de polícia você para, sabe? Quais são as condições em que o veículo tem que parar, sabe? Então é uma série de tomadas de decisão ali que certamente a gente não sabe, né? Porque isso aí é decisão de empresa e isso é fechado a 7 chaves e tal, sabe? Então é uma situação bem confusa isso aí. E foi bem interessante, né? Foi engraçado. Eu pesquisei bastante, a empresa disse que o carro só quis parar num local mais seguro e ali a empresa foi lá para... Algumas pessoas que trabalham na empresa foram lá para remover o veículo, né? E ser multado, talvez, né? Não sei porque o policial parou o veículo. Cara, legal, Felipe, mas vamos aqui voltar aqui para a bancada. Eu quero te mostrar um vídeo que tá aqui nesse computadorzinho aqui, né? Que é sobre o Eu Robô, né? Você pode clicar X, eu vou clicar X aqui. É uma cena do filme Eu Robô, né? Bastante interessante, em que o ator Will Smith aí, ele meio que interroga um robô que está sendo acusado aí de assassinato, né? Eu vou dar um play aqui para a gente assistir e depois a gente comenta sobre isso. 5 minutos. Assassinato é um truque novo para um robô. Parabéns. Responda. O que significa este gesto? Quando entrou, quando olhou para o outro humano, o que significa? É um sinal de confiança. É uma coisa humana. Você não ia entender. Meu pai tentou me ensinar as emoções humanas. Elas são difíceis. Quer dizer, o seu criador? Sim.
Então, por que o matou? Eu não matei o Dr. Lenny. E por que se escondeu na cena do crime? Eu tive medo. Robôs não sentem medo. Eles não sentem nada. Não sentem fome, não sentem sono. Eu tenho. E tenho até mesmo sonhos. Seres humanos é que têm sonhos. Até cães têm sonhos. Você não. Você é só uma máquina. Uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Legal, legal. Já, Felipe. Essa cena eu acho bem interessante por o seguinte motivo. Uma das partes mais interessantes que eu acho dessa cena é quando o robô identifica ali que ele dá uma piscada, né? Ou seja, que ele vai blefar com o robô e ele pergunta o que é esse sinal. Mas também quando ele fala ali que ele sonha, né? Que tem ali sentimentos. O que eu quero falar em relação a essa cena é o quanto isso já é real ou estamos próximos disso, porque ele fala lá, né, se ele consegue gerar uma sinfonia, né? E eu queria saber de ti aí o quanto isso é real ou se já estamos próximos. E também tem aquela bobagem que as pessoas têm na mente que os robôs vão um dia dominar o mundo e exterminar todos os seres humanos. Eu queria que você falasse sobre isso, cara. Cara, analisando o vídeo, né, assim, observando o vídeo, os pontos que é colocado ali, é interessante porque é o seguinte, ali a gente vê o todo, né, a gente vê um robô, né, é um humanoide que interage, que pensa, que tem sentimentos e tudo, e é interessante porque hoje a gente tem um pouco de tudo. Por exemplo, a gente hoje, né, nós temos algumas empresas que estão investindo pesado, assim, sabe, em produção de robôs que conseguem se deslocar, né, que conseguem carregar equipamentos como um humano faz, que corre, que pula, cara, que tem uma autonomia boa física, assim, né, que consegue realizar ações, né, físicas reais. Como aquele robô, né? A gente tem algoritmos que conseguem fazer análise de sentimento, reconhecer sentimento, reconhecer se uma pessoa ela tá feliz, se ela tá triste, se ela tá com raiva, se ela tá com medo, certo? A gente tem algoritmos que conseguem fazer isso, né? E aí ele falou assim, ó, e aí o Smith ele fala assim, um robô não consegue compor uma sinfonia ou pintar um quadro. E aí está, agora já, né? Isso é verdade. A gente tem algoritmos que são capazes de compor músicas, até mesmo de reconstruir a voz de algumas pessoas e criar música com aquela voz, saca? Eu vi há um tempo atrás uma empresa que ela conseguiu criar uma música, né, fazer uma composição com base nas outras composições de um cara que já tinha morrido, de um artista, sabe? Então, eu cheguei a ver assim. parece que o artista não tinha concluído sua obra, né, e o robô concluiu a obra dele, ele não, como ele tinha morrido, ele não conseguiu ver a obra. Que louco, né, cara? Olha aí. Não, e outra, a gente tem alguns algoritmos hoje que também são em estado da arte que conseguem produzir imagens, sabe? Ou seja, eles conseguem gerar imagem e algumas dessas áreas são relacionadas à aplicação de IA em artes, ou seja, como gerar imagens artísticas, sabe? Utilizando IA, e é muito louco, assim, porque são as imagens que você fala assim, caramba, sério? Que foi uma IA que fez isso? Né? Mas, ao mesmo tempo, eu destaquei que a gente tem todas essas partes separadas, né? E esse é o status que a gente está hoje, né? E a verdade é que você conectar tudo isso em um corpo robótico e da autonomia e da inteligência, como a gente viu naquele vídeo, é isso que a gente está longe, sabe? A gente não tem ainda um tipo de tecnologia
né, IA que consiga fazer com que um robô ele seja capaz, sabe, de tomar decisões e de aprender como nós, seres humanos, conseguimos. Então, hoje, algoritmos de IA são capazes, né, especialmente no contexto de robótica, são capazes de realizar ações individuais. Por exemplo, eu consigo fazer um algoritmo que reconhece faces. Eu consigo fazer um algoritmo que faz um robô humanoide como aquele sair do ponto A até o ponto B. Ou pular, ou contornar obstáculos, eu consigo. Mas eu não consigo ele ter o comportamento que o ser humano tem. Sabe? Ou seja, isso nos deixa muito longe desse tipo de comportamento que a gente viu no vídeo. Então, vocês podem dormir tranquilos aí que ainda não estamos tão perto, né, de um comportamento como esse. Pô, legal. Ainda tem algumas limitações, né? Sim, sim. Já que a gente começou a falar de visão computacional e IA, a gente vai aqui de novo aqui no Gather interagir, né? E aí eu quero te mostrar uma imagem, né? Que você falou que a IA hoje ela permite que a gente reconheça rosto. Aí eu queria que você clicasse o X aí, que eu vou mostrar uma imagem aqui. Quando você vai fazer o reconhecimento facial e o software detecta informações que você não gostaria de saber. Aí você rola para baixo aí. O software identificou alguém com uma idade entre 250 e 253 anos, irritado e o gênero desconhecido, né? Eu achei isso bem engraçado porque eu queria falar de IA e de visão computacional, né? Me corrija se eu estiver errado, tá, Felipe? A visão computacional ela é uma área da IA, né? Cujo o objetivo é a obtenção de dados valiosos extraídos ali das imagens, né? O que eu queria que você falasse pra gente é que a gente sabe que a inteligência artificial existe, mas eu queria saber se ela existe na prática e como ela está sendo aplicada no nosso dia a dia e quais aí as oportunidades de uso para um futuro aí com inteligência artificial, né? Cara, a visão computacional ela é uma das áreas da computação, uma das grandes áreas, assim, né? Como a robótica né? Como a IA a visão computacional é uma dessas áreas, né? Só dando esse contexto aí para a galera, né? A visão computacional, ela é mais uma tentativa da computação de imitar comportamentos da natureza, né? Como a gente encontra em diferentes contextos. A própria rede neural, que é um dos algoritmos mais famosos da IA, ela é uma tentativa de reproduzir um comportamento humano, que é a forma como pensamos, né? Que é usando a ferramenta que nós temos para pensar. Certo? E na visão computacional, nós procuramos reproduzir a forma como nós enxergamos e interpretamos o mundo, né? Como a gente consegue olhar para tudo que está ao nosso redor, usar o nosso sensor, né, visual, e como a gente consegue entender, sabe, toda essa informação, todo esse conjunto vasto de informações. Saber o que cada imagem né? De fato. Pois e cada imagem e que cada componente da imagem, porque a gente tem uma visão do todo, e é uma imagem bem grande, complexa, com vários elementos, e a gente sabe o que é cada coisa, sabe? Aí a gente rastreia, a gente detecta, identifica, e a gente está sujeito a alterações, a dinamicidade do ambiente. Se a gente muda de ambiente, a gente identifica tudo na hora, sabe? Então a visão computacional, ela é uma tentativa da computação de reproduzir esse sistema visual humano, sabe? De fazer máquinas serem capazes de enxergar e interpretar aquilo que está sendo monitorado, né? Aquilo que está sendo imagiado, captado pela câmera, né? Que são os nossos sensores. Então, cara, a gente tem hoje em dia, né? Ainda para sua pergunta, hoje em dia a gente tem muitas aplicações assim envolvendo visão computacional. A bem da verdade é que hoje em dia, na sociedade, né, atual, a gente tem uma produção de imagem absurda, assim. Hoje em dia, a gente tem um volume de imagens, um volume visual sendo capturado, sendo gerado diariamente, que é um volume absurdo, assim.
sabe? E isso se dá especialmente pela popularização, né, dos smartphones. Todo mundo hoje em dia consegue produzir imagens e vídeos assim constantemente, né? Sistemas de monitoramento também são extremamente populares e viáveis hoje em dia. Então, nós temos muitas imagens e vídeos sendo gerados constantemente, diariamente, né? Então, isso nos leva a ter a necessidade de processar toda essa informação, porque se a gente tem esse conjunto de dados, esse volume absurdo, a gente precisa extrair alguma coisa disso, né? A gente da computação, né? A gente precisa achar um jeito de extrair e usar essa informação de um jeito útil, certo? Então, existem muitos tipos de aplicações, tá? Existem aplicações hoje em dia que usam a informação visual da gente para poder tomar decisões de mercado, sabe? Para saber se a gente está gostando, né, de algum produto, se a gente está gostando de algum serviço que está sendo ofertado, simplesmente observando a característica facial, né? A gente também tem muitas aplicações na indústria, cara, muitas. Né? Eu já trabalhei em muitos projetos onde o propósito é você verificar a qualidade da produção. Então, você tem várias fábricas produzindo constantemente muitos produtos e a gente tem um problema de como saber se esses produtos estão sendo gerados, produzidos com qualidade, sabe? Então, a ideia é usar a visão computacional, usar uma câmera para poder automatizar esse processo, sabe? Melhorar o controle de qualidade desse processo, porque a bem da verdade é que se eu coloco um ser humano para inspecionar 8 horas por dia uma linha de produção, cara, ele cansa, ele sofre de distrações, de cansaço, de tarefas repetitivas, sabe? De estresse. Então, e é natural, porque é um ser humano, né? Então, para aplicações dessa natureza, quando a gente consegue fazer um software que ele consegue reproduzir esse comportamento e ele mantém o padrão de qualidade e produtividade, cara, isso é muito bom, né? Isso gera lucro para as empresas. Então, nós temos muitas aplicações, especialmente no contexto de visão computacional hoje. Cara, eu estava pesquisando sobre visão computacional e eu estava vendo a questão de monitoramento, né? E aí eu vi uma notícia que dizia que isso foi na China, né? Que lá é muito monitorado as coisas, né? Eles usam muito de visão computacional, reconhecimento de imagens. E aí eles capturaram um foragido da justiça, né? Que estava foragido, identificaram ele num show, né? O algoritmo conseguiu identificar ele rapidamente e aí acionou a polícia e ele foi preso, estava foragido. Aí eu fico pensando, né, que são todo mundo quase igual, né, cara? Mas o reconhecimento segue outros parâmetros, né? Porque num país onde todo mundo tem olho puxado, tem muito parecido e aí o software conseguiu reconhecer, né? Pô, cara, muito legal essa questão de visão computacional, né? Legal a tua explicação aí, eu consegui entender bem tranquilamente, né? É uma coisa aí que o pessoal às vezes não consegue entender. Geralmente aí, antigamente, antes disso, os softwares só conseguiam reproduzir imagens, né? E agora eles conseguem ter uma percepção do que cada objeto né? Reconhecer uma logo, reconhecer um boné, reconhecer um copo, reconhecer qualquer coisa, um ser humano, né? Igual nessa imagem, reconhecer um rosto, mesmo que seja alguém que já se foi, mas reconheceu. Cara, legal, mas eu quero que você, antes de a gente finalizar, né, que a gente já tá um tempão aqui, eu queria que você falasse aí para quem tá iniciando agora na área de TI, né, ou ainda não sabe muito o que quer, você deu um chute certeiro, né, lendo ali uma descrição bem pequena do curso, mas tem algumas pessoas que ainda não sabem o que querem, que área seguir, quais são as áreas mais promissoras aí para os próximos 5, 10 anos, que você acha que o mercado vai precisar muito aí? Cara, dentro da área da computação,
Você que está começando agora, você que está procurando oportunidades, de repente você está em um curso de computação, mas está bem no iniciozinho. Então, o que eu sugiro é que você procure realmente dar uma fortalecida na sua base de programação, né? Dê aquele engajamento nas disciplinas iniciais, né? Para que você consiga ter uma formação boa, né, a nível de programação. Mas, com relação a qual linha você seguir, né? Eu sugiro que você se permita participar, né, de diferentes projetos, conhecer diferentes projetos, diferentes laboratórios, diferentes linhas de pesquisa, para que você possa verificar quais são as possibilidades que você tem, sabe? Para você ver do que você gosta, do que você não gosta. Antes de eu conhecer essa área que veio a ser a área que eu atuo hoje, eu tinha participado de outros projetos de pesquisa. E não necessariamente elas foram tão boas experiências assim, mas foi o suficiente para eu adquirir um nível de maturidade, né, e especialmente para eu saber o que eu gosto e o que eu não gosto, sabe? Para eu saber onde eu consigo ter uma boa performance, onde eu não consigo, né? Porque a gente é cheio de limitações, a gente gosta de algumas áreas, mais outras menos, e foram justamente essas experiências que me permitiram ter um pouco mais de maturidade e entender quais eram as linhas que eu gostava mais ou gostava menos, tá? Então, eu sugiro fortemente que durante a sua formação, assim, durante a sua trilha dentro da computação, você procure participar, né, de diferentes projetos, diferentes linhas e tudo, né? Dentro da computação, né, a gente vê que é uma área extremamente aquecida, né, o mercado de computação em geral, ele é um mercado aquecido. A gente vai continuar tendo uma alta demanda, né, por linhas, né, por profissões, né, que são aquelas mais gerais. A gente vai continuar precisando de desenvolvedores web, a gente vai continuar precisando de desenvolvedores para dispositivos móveis, a gente vai continuar precisando de desenvolvedores full stack, front-end, back-end, a gente vai continuar precisando dessas coisas. Porém, gente, é onde a gente concentra a maior quantidade de pessoas que saem, né, dentro das universidades. O maior público, ele consegue atingir essas vagas, mas a gente continua com algumas áreas que são um pouco mais específicas, né, que atendem a demandas mais específicas. E uma área que ela está crescendo muito, né, muito em função do que eu mencionei com vocês, é essa área que aborda, né, esse domínio de imagens, que procura processar, trabalhar, né, a qualidade da imagem, né, que procura extrair informação de imagem, né, que são áreas que têm ganho, né, bastante interesse, né, tem ganho bastante mercado, né, e ou seja, a gente tem as empresas elas investindo nesse segmento, né, o que a gente ainda não tem é uma quantidade de profissionais para atender essas vagas, né, então eu ainda enxergo essa área como uma área muito promissora, né, muito em função de a gente ainda não ter um público-alvo assim ainda tão grande, né, para cobrir essas áreas, para cobrir essas vagas que estão em aberto, né? Então eu acho assim que é uma área promissora, e eu também coloco uma outra área promissora também em função de IA e ciência de dados, né? Porque são duas coisas que a gente vê uma expansão muito grande no mercado. A gente vê um volume de imagens muito grande, né, sendo gerado diariamente. A gente vê um volume de dados muito grande sendo gerado diariamente. E a computação, hoje em dia, né, essas grandes empresas, especialmente, elas têm como objetivo principal elas dominar esse controle e entendimento desses dados. Então, por exemplo, as grandes empresas hoje, elas giram em torno de como eu posso tirar proveito de todo esse dado que eu absorvo, né? E como é que eu posso extrair e discernir esses dados para poder tirar proveito financeiro, né? Para poder vender algum tipo de serviço e tal. Então, são duas áreas que seguem essa linha, que é esse domínio de imagem, visão computacional, processamento de imagem, uma área nova, que é fotografia computacional também, ou todas no contexto de imagem, e
a área de aprendizado de máquina, IA e ciência de dados. Eu acho que são 2 áreas que vale a pena o investimento. Cara, legal, Felipe, pelas tuas dicas aí. Mas para a gente finalizar de fato agora, eu quero te perguntar uma coisa, porque a maioria dos produtos que surgiu agora, mas eles foram estudados há 2 anos atrás. Você falou sobre aquele robozinho que limpa a casa. Com certeza ele já vinha sendo estudado há muito tempo. Então tudo que está sendo estudado hoje, isso vai gerar produtos daqui a 2 anos, né? Basicamente, vai estar aí saindo no mercado. Eu queria saber o que está sendo estudado agora na área de visão computacional e quais os exemplos de produtos que podem surgir, né, a partir desses estudos. Cara, hoje em dia a gente observa, quando a gente fala essa questão de produto, ela chega a ser um pouco relativa, sabe? Porque a gente vê muitas pesquisas sendo realizadas na área de visão computacional, na área de processamento de imagem, que elas são partes de outros produtos. Uhum. Por exemplo, a fotografia computacional, né, é uma sub-área nova da computação, né, contida nesse domínio de imagem, e ela procura melhorar a qualidade de imagens onde? Em dispositivos móveis. Então, é uma área nova, ela está expandindo, né, ela está vislumbrando técnicas que sejam capazes de capturar, né? Eu quero ter um dispositivo móvel de baixo custo que me dê uma imagem tão boa quanto de um dispositivo extremamente caro e com hardware sofisticado, sabe? Então a fotografia computacional é isso. São técnicas computacionais, ou seja, software, que vai pegar uma imagem de baixa qualidade e melhorar a qualidade dela em software. Caramba. E a imagem vai ficar tão boa quanto se fosse tirada por um dispositivo carão, assim, sabe? Com um hardware mega especializado, com uma câmera top, sabe? Então, a gente vê muitos avanços a nível de técnicas de visão computacional, né, fotografia computacional, que fazem parte de outros produtos, sabe? Então, tem muita coisa surgindo, sabe? Esses filtrinhos do Instagram, todos são técnicas de visão computacional, porque a gente precisa identificar onde é o rosto da pessoa, onde é o olho, onde é a boca, a cabeça, sabe, a orelha, para poder a gente inserir esses elementos virtuais, né? Então, a gente observa esses produtos de visão computacional sendo incorporados em outras ferramentas, sabe? Né, como dispositivos móveis, as câmeras de dispositivos móveis, né, como algumas outras plataformas de mídias digitais, como redes sociais e tal, sabe? Então a gente observa esses produtos aparecendo em diferentes contextos, e é legal ver isso. Caramba. Pô, legal, Felipe, gostei do papo aí, né? Muito conhecimento aí girado. Tô muito feliz de tu ter participado aqui do Curumi Nerd, né? A gente já vinha planejando isso há algum tempo atrás, né? Demorei para lançar um outro episódio do Curumi Nerd, fiquei doente, peguei Covid e não deu para gravar. Mas estou muito feliz, cara, porque você está aqui agregando muito aí, né? Um conhecimento, incentivando uma galera aí. Espero que você que está assistindo aí pegue essas dicas, né? E cresça profissionalmente na área de tecnologia e, sei lá, alcance novos horizontes aí. Poxa, muito obrigado, Felipe. Te agradeço mesmo, cara. Você é alguém que me inspira. Cara, você é sensacional. Valeu que agradeço, PC. Obrigado pelo convite. Eu acho muito legal a oportunidade de ter essas discussões, assim, de atingir outros públicos, né, de poder, de certa forma, ajudar, né, no entendimento de alguns pontos, né, que são da minha área, que eu acho legal, né, e eventualmente tá ajudando, né, alguma pessoa a tomar uma decisão e de repente atuar na área que eu trabalho, que eu acho bem da hora. Valeu, PC, obrigado. Show de bola, Felipe. Forte abraço, cara. Hey, 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 oh.
Wakanda, we are Wakanda, we are Wakanda, boy, boy, boy.